Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius, eu sou aluno do 6º período de Medicina da Nassau, sou o fundador aí do Semmelcast e hoje eu vim bater um papo com vocês, certo? Explicar para vocês um pouco como funciona a cadeira, como funcionam as provas, o professor e o que é que você pode esperar de semiologia, certo? Como vocês já sabem, a gente é uma monitoria extraoficial, então seria uma monitoria por fora, porque a monitoria oficial da faculdade de semiologia, vocês vão ver quando vocês entrarem lá, que os monitores, eles só são obrigados a dar monitoria na prática, é o trabalho deles. Então, na parte teórica, que é a parte da prova, vocês ficam um pouco desassistidos, porque nem sempre os monitores, eles vão ter tempo de fazer questões, de estar ali fazendo revisões, porque tem as próprias demandas da faculdade, certo? E aí, tem essa lacuna, vamos dizer assim. E como a disciplina é um pouco exigente, né, um pouco mais exigente que as outras, na verdade, é a principal, na minha opinião, do primeiro período, que é tipo a parte médica mesmo. A única cadeira eu acho que vocês vão ver medicina de verdade no primeiro período, fora um pouco em anatomia. Aí às vezes o pessoal sente um pouco de dificuldade. Então a gente traz o curso com o nosso material, com todas as aulas gravadas, as práticas também todas gravadas, a gente gravou. Então é bem completinho, bem legal. Mas hoje não é o assunto agora principalmente explicar para vocês um pouco sobre a matéria. Primeiro, falando do professor. O professor Ivan é um ótimo professor, certo? Tem uns que vão gostar, tem uns que não vão gostar, isso é normal de todo professor. Mas ele é um cara muito justo. Tudo que ele fala na aula, ele cobra na prova. Então, assistam as aulas dele. Muita gente eu sei que vai gostar, porque as aulas dele são muito divertidas, são muito legais. Ele é bem engraçado, bem diferente, assim. Tipo, ele não é aquele professor muito chato. Mas, em contraponto, ele é muito rígido, então ele vai ser chato em algumas questões. Como, por exemplo, o horário. Tipo, ele não deixa você entrar atrasado. Se você passou ali a tolerância que ele dá, se eu não me engano, são 15 minutos de tolerância que a gente tem, você provavelmente vai ser barrado, certo? Dificilmente ele vai deixar você entrar. Pelo que eu me lembro, eu nunca vi ele deixar alguém entrar depois do horário certinho. Então, cheguem na hora, na aula dele, porque senão ele não vai deixar você entrar. Sobre as aulas, vocês vão ter semanas que vão ter aula teórica e logo em seguida vão subir para o laboratório para ter a aula prática, para pôr em prática o que vocês aprenderam com os monitores oficiais, certo? Que aí é o papel deles, ensinar a prática a vocês. E aí, vocês vão ter esse processo até na AV1, a aula de exame cardiovascular, que é a parte ali do coração. Vocês vão ter essa aula e ali vai encerrar o conteúdo da AV1. Geralmente é esse. Os conteúdos são esses aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tá, os conteúdos programáticos aí da primeira unidade são justamente esses: anamnese, o exame de pele, procedimentos básicos do exame físico. A gente vai ter também o cabeça e pescoço e depois o cardiovascular. Aí ele divide o cardiovascular em dois, né, que parte 1 e parte 2, porque é um pouco mais complicado do pessoal entender, é um exame mais complexo, então ele divide essa aula em dois, assim como ele faz com o exame neurológico lá na AV2. E aí vocês vão ter uma prova com esse conteúdo, não tem prova prática, só prova teórica, né? Muita gente pergunta isso, é uma dúvida muito comum. Você não precisa ter nenhum material, o professor ele vai disponibilizar todo o material lá no laboratório, então você não precisa ter nesse primeiro momento esteto, espigmo. Se você tiver, é ótimo. Eu mesmo já comprei logo quando eu entrei no curso. Eu imagino que a maioria das pessoas tenha feito isso, né? Porque é o seu material ali que você vai utilizar. É bom que você já pega a prática com o seu próprio material. Na V2, a gente vai ter o respiratório, vai ter o exame do abdômen, que começa a ficar muito mais complicado aqui na V2, porque é muita coisa, muito conteúdo, é muita informação, certo? Então, se garantam na AV1, porque a AV2 ela é caótica, certo? E a prova é cumulativa. O professor ele está fazendo dessa forma agora, com a prova cumulativa na segunda unidade. Então vai cair tanto conteúdo da AV1 quanto da AV2, beleza? E os conteúdos da AV2 são pesados. Começando com respiratório, é o conteúdo que o pessoal também tem dificuldade. Abdômen, muito conteúdo, vocês vão ver, é maciço, conteúdo muito grande. Geniturinário é um pouco mais simples, mas também é chatinho ali dos conteúdos da AV2. Osteomiarticular também tem bastante coisa. E aí a gente vai
pro vascular, que é bem mais tranquilo, não tem tanta coisa assim no vascular, mas depois do vascular tem o exame neurológico, e aí no exame neurológico o bicho pega de verdade, é muito conteúdo, é muito assunto, certo? É muita coisa. É tanto que o professor também divide em 2 aulas, né? Vai dividir exame neurológico 1 e 2. E aí vocês têm a prova, né? A prova teórica novamente, e aí vocês encerram o semestre normal, né? Quem ficou final vai pra final e etc. Segunda chamada. Outra coisa, quem puder optar por não fazer segunda chamada, eu fortemente indico, porque a segunda chamada de Ivan é muito difícil, certo? Porque ele considera que você teve um tempo a mais para estudar e ele faz valer isso aí. Então a prova ela vem bem complicada, ela vem mais complicada do que a prova final. Então façam de tudo para não fazer a segunda chamada do professor Ivan. Sobre correção de prova, certo? Ele faz, vocês vão fazer a prova no dia, certo? Aí ele manda uma série de instruções para vocês. Quem tiver cabelo grande, tem que amarrar o cabelo, não pode entrar de casaco. Se for entrar de casaco, tem que entrar usando ele, não pode ficar com ele na bolsa, na banca. Usar só lápis não, perdão, só caneta, as coisas bem básicas assim. E é uma coisa tipo prova de concurso mesmo. Ele manda todas as instruções, ele bota até uma plaquinha lá no dia da prova, é bem engraçado. Mas assim, é tranquilo, certo? Ele faz toda essa, vamos dizer, essa ambientação, assim como se fosse uma prova de concurso para preparar a gente. Mas na verdade, se você seguir as instruções, não tem nada demais, certo? É bem tranquilo. E aí, depois da prova, ele faz uma correção com vocês, certo? De tudo que foi dito na prova, todas as perguntas, ele explica também, para não deixar nenhuma dúvida. E aí tem gente que, mesmo assim, fica com dúvida e pede correção de prova. Eu não indico que peça correção de prova, porque quando pede correção de prova, o professor ele não alivia, certo? Não alivia. E aí é mais fácil a nota diminuir do que ela aumentar. Então é indicado também que vocês não peçam correção de prova. Mas se vocês quiserem, tem muita certeza que aquilo ali está errado, vocês podem até pedir, certo? Mas é difícil porque o professor Ivan ele é muito metódico, não costuma errar, certo? É mais fácil você estar errado do que ele, certo? Ele é bem cuidadoso. Mas você pode conversar com ele tranquilamente, ele vai lhe responder, certo? É uma pessoa muito disponível assim no Teams, você pergunta, ele responde. Se você perguntar de forma educada, de forma correta, ele vai lhe responder e vai lhe ajudar. Ele só não vai dar ponto, certo? Ele não dá ponto e ele não vai fazer nenhum arrumadinho assim, ele vai fazer tudo certinho, que é o jeito dele. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. A few moments later. Sim, agora vamos falar sobre as provas. A prova da V1, ela vem com 10 questões. Geralmente, ela é uma prova mista, então ela mistura questões abertas e questões fechadas, com a maioria sendo questão fechada, certo? Isso não é regra, porque pode ser que ele mude, né? Mas das últimas vezes foram assim, certo? Então, esperem que a prova seja assim mesmo, porque foi o que ele fez das últimas vezes. E aí ele sempre cobra todos os assuntos, ele tenta abordar todos os assuntos. Então não vai ter aquele assunto que não vai cair, todos os assuntos vão cair. Da anamnese, que é o assunto mais simples, até o assunto mais complexo, que é o exame neurológico. No caso, na V1 não vai cair, né, porque o exame neurológico só cai na V2. Mas, por exemplo, da V1, na anamnese, que é o mais simples, até o exame cardiovascular, que é o mais complexo, vai cair pelo menos alguma coisa de cada um. Tem as questões mais cobradas, no curso da gente a gente aborda isso, as formas das questões, né, os exercícios que a gente faz e o material é sempre voltado para o que cai na prova. Então, nesse sentido, se vocês assinarem com a gente, vocês não vão ter muita dificuldade em realizar, principalmente a V1. É bem tranquilo, assim, ele é bem direto nas perguntas. Então, se a questão for aberta, não fiquem arrodeando, certo? Olhem o comando da questão, olhem o que a questão está pedindo e aí você vai responder o que ele pediu, beleza? Não tem muito segredo. E aí vocês vão fazer a prova, certo? Essa prova, como eu falei, tem 10 questões, ele vai corrigir com vocês e aí beleza. Aí a gente vai passar para a V2. A V2 ela é uma prova cumulativa, ou seja, vai ter tanto o assunto da V1 quanto o assunto da V2, certo? Vai juntar todos os assuntos. Ele vai cobrar tudo? Ele vai cobrar tudo, certo? Pelo menos uma questão de cada assunto, ele sempre cobra tudo, certo? São 20 questões nessa V2 e aí é a prova toda fechada, certo? Pelo menos é assim que ele vem fazendo, né? A metodologia que ele adotou nas últimas provas. Então, esperem a prova assim. Conteúdo cumulativo na V2 e
todos os assuntos. Sempre cai alguma coisa de todos os assuntos. Ele nunca deixa nada de fora, certo? E ele vai fazer a correção com vocês da mesma forma. E aí quem for para a final vai fazer a prova final. A prova final é toda aberta, certo? Ele faz uma prova toda aberta. Geralmente é um pouco mais complicado e requer ali um pouco de mais de você saber responder as questões abertas ali, que é um pouco mais chatinho. A prova de segunda chamada é extremamente difícil, certo? Basicamente uma prova de monitoria assim. Eu não aconselho você fazer segunda chamada de Ivan, certo? A menos que não tenha outro jeito. Porque a menos que você, por exemplo, veio do ProUni, como eu vim do ProUni, eu cheguei, faltavam 2 semanas para as provas. E eu mesmo assim eu preferi fazer a prova dele, porque eu já sabia que a segunda chamada era muito difícil. E ele também disse, tente pegar o conteúdo, tente fazer assim e tal, que eu ajudo você, ele manda as coisas e tal, ele ajuda você, para você não ter que fazer segunda chamada. A menos que você perca o conteúdo, você é ProUni, por exemplo, chegou depois, aí ele faz uma prova só para os ProUnis. Mas para quem estava lá desde o começo, né, que viu todo o material e mesmo assim optou pela segunda chamada, aí ele vai entender, né, que você teve mais tempo para se preparar, logo a prova vai ser um pouco mais difícil. E realmente certo? Eu não indico fazer segunda chamada. Estou frisando muito aqui, porque da última vez agora, esse semestre que passou, a prova foi muito complicada, estava mais difícil do que a prova final. Então é bem indicado que vocês não façam isso. Então, sobre o curso da gente, eu vou falar um pouquinho só, certo? Eu já fui monitor 2 vezes extraoficial, oficial, e agora eu tô com esse projeto aí faz 2 semestres de monitoria extraoficial. A gente tem um conteúdo muito bacana, eu vou deixar para vocês aí o PDF do nosso portfólio aí do curso, certo? A gente faz revisão pré-prova, tem o feedback do pessoal aí que já fez o nosso curso, o pessoal se deu muito bem, graças a Deus o pessoal conseguiu passar com tranquilidade. A gente fez o conteúdo todo gravado das aulas práticas, certo? Então vai ser muito completo mesmo, de verdade. A gente tem as aulas aí gravadas, tanto as práticas como o assunto teórico. A gente tem um banco de questões aí, com as questões que o professor já passou, questões que a gente mesmo fez para vocês treinarem bastante, para vocês poderem exercitar e memorizar bem tranquilo. O material da gente, ele é todo atualizado, certo? A gente sempre está fazendo boas alterações ali. O material é muito completo, muito bom. Vocês vão se apaixonar quando vocês verem, certo? A gente vai lançar aí uns materiais gratuitos para vocês verem e realmente é muito bom, certo? Não é porque é a minha monitoria, mas tipo, é muito completo, certo? Vocês vão ver. E aqui é um pouco sobre mim, né? Como eu já disse, fui monitor oficial 2 vezes. Eu gosto muito de semiologia, eu amo semiologia. Gosto muito do professor Ivan também. Eu sou suspeito para falar dessa disciplina. Para mim é a melhor disciplina do primeiro período, certo? Aproveitem bastante, aprendam bastante, que vocês vão usar ela, eu acho que para sempre. Tipo, agora eu tô indo pro 6º período, né? E eu simplesmente não teve um período que eu não precisei de semiologia médica. Todos os períodos eu precisei dessa disciplina. Então é muito importante e vocês vão perceber isso aí quando vocês forem estudando. Eu sou também diretor de pesquisa da Liga de Dor, né? A Liga de Dor que eu amo muito. É uma liga lá da faculdade. Vocês podem tentar a partir do 2º período. E sobre mim é isso, né? Meu nome é Vinícius, já me apresentei e eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Eu vou estar lançando conteúdos gratuitos aí, as primeiras 2 fichas vão ser gratuitas para vocês verem como funciona nosso material, nossas aulas. A gente também trabalha com aula particular, inclusive eu dei bastante aula particular no ano passado, com o pessoal que precisava mais de uma atenção assim, mais direcionada, né? É muito ruim às vezes você aprender por videoaula ou aprender com uma sala cheia de gente. Às vezes o pessoal precisa de uma atenção mais direcionada, isso é super comum. É super entendível isso. Mas aí você tem que buscar alguém que entenda para poder ajudar você, certo? E a gente tem várias metodologias legais aí para vocês aprenderem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Foi um vídeo assim, mais um bate-papo com vocês e tentando explicar um pouco da disciplina. Se restou alguma dúvida, vocês podem mandar essa dúvida aí. O meu contato ele tá aqui, ó, no canto da tela. Esse é o @ do nosso Instagram. E é isso. Férias, certo?
Não fiquem pilhados, se vocês não deixarem o conteúdo acumular, vocês vão ver que vocês vão conseguir passar, certo? Vocês vão conseguir, se Deus quiser, passar desse primeiro período aí sem grandes dificuldades. Lógico que vocês vão sentir, né? Porque é uma novidade, vai ser mais difícil para vocês por conta dessa questão da novidade, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir, certo? Queria desejar para vocês um restinho de boas férias, né? Que daqui a pouco a gente tá voltando, mas a gente tá voltando pro nosso propósito aí de ser médico. Uma coisa que a gente lutou bastante, eu tenho certeza, para conseguir estar aqui. Eu falo por mim, mas eu também acredito que vocês. E vamos dar o máximo da gente para que a gente possa fazer nossa profissão da melhor forma, para ajudar as pessoas. Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida sobre o curso ou sobre a disciplina também, podem entrar em contato com a gente.